Alerta na saúde agora, minha gente, porque Cascavel está com 8 casos confirmados de febre chikungunya. E esses números causam, claro, preocupação. Mas como que a Secretaria de Saúde está lidando com isso? A gente viu um trabalho intenso realizado durante esse período que nós tivemos muitos casos confirmados de dengue, Rafa. E nem se falava em chikungunya, também não se falava em zika. Como é que a Secretaria de Saúde aqui em Cascavel está tratando, essa questão agora, hein? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Valdinei, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, a Secretaria de Saúde, juntamente com a equipe de epidemiologia, já está trabalhando principalmente ali na região do Brasmadeira, do Melissa, porque esses casos aí que acabaram sendo confirmados, eles aí acabaram sendo exatamente nessa região e por isso, então, a equipe já vem atuando. O que preocupa e muito é porque a gente está entrando aí num período de temperaturas altas, chuvas e a gente sabe que o único jeito aí de ter, a chikungunya, de ter a dengue, é o fato de termos o criadouro, Então, o pessoal não cuidar dos espaços e termos aí o mosquito Aedes aegypti circulando. A gente convidou o secretário de Saúde para trazer esses detalhes. Está aqui ao meu lado, Miroslav Bailac. Secretário, a equipe já está atuando. De que maneira está sendo feito, então, esse trabalho ali na região? Boa noite. Boa noite, Valdinei, boa noite, telespectadores. Já estamos trabalhando sim. Nós identificamos o primeiro caso, ali no final do mês de setembro, era um caso esporádico. Depois começaram a aparecer mais casos, o terceiro, o quinto, e chegamos agora, em torno de 40 dias, já a 8 casos confirmados pelo laboratório. Isso quer dizer que podemos ter aí mais de 30 casos já que ainda não foram diagnosticados, encontrados ou eventualmente confirmados com o laboratório. É um surto, Valdinei, o surto é quando num determinado local cresce muito uma doença em números, mas naquele local restrito. E é isso que está acontecendo agora em Cascavel. Ali no Brasmadeira, precisamente no Melissa, é que estão esses 8 casos de chikungunya confirmados. Na verdade, são 7, todos do sexo feminino, por coincidência, e uma delas do Guarujá, mas que frequentam Melissa. Então, pode ser até que tenha sido o caso inicial. Então, esses 8 casos fizeram um surto. O surto, se ele se espalhar pela cidade, se ele se espalhar pela região, ele se transforma, com o aumento do número forte de casos, ele se transforma numa epidemia, que é o que nós tivemos de dengue do ano passado, com mais de 34 mil casos. Então pode acontecer uma explosão de chikungunya, que é muito grave, é muito chata essa doença. A dengue já é ruim, a zika é péssima, a febre amarela incomoda, pode tirar a vida do cidadão e chikungunya também. No caso, inseticidas já estão sendo passados ali na região, as equipes, inclusive, também já estão circulando por ali para verificar, porque a gente sabe que o criadouro acaba sendo o principal ponto de partida, É verdade, a gente tem usado vocês da imprensa, o tempo todo aí, nós não paramos esse ano, a gente sempre fala do perigo de nós termos a presença, o nascimento, e o espalhar do mosquito, o desengonçado Aedes aegypti, que transmite esses vírus. Como nós identificamos naquele local e a nossa vigilância epidemiológica é extremamente eficaz, já faz isso, que a gente, primeiro caso, a gente já vai atrás, faz a cobertura de raio. Quando a gente observou que cresceram esses casos, já começamos a fazer aplicação de inseticida com bomba costal, inseticida de resíduo, os nossos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, força-tarefa muito forte ali naquela região do Melissa, fazendo com que a população se mexa, nos ajude, faça um combate muito forte aos criadouros, porque a gente sabe que é nesses resíduos peridomiciliares que a gente encontra os criadouros e é ali que nasce o mosquito Aedes aegypti que vai transmitir esses vírus. Então reforça agora, Valdinei, o cuidado, pedir atenção especial de toda a cidade para que faça a sua parte. A imprensa está fazendo, vocês agora estão fazendo, nós estamos fazendo, inclusive hoje nós completamos um ofício de solicitação à Secretaria de Estado da Saúde, o prefeito assinou com urgência a presença do fumacê. O fumacê todos sabem que a gente usa numa fase mais avançada da doença, mas quando a gente tem um surto,
excepcionalmente tem que fazer o fumacê naquela região. Não vai ser feito em toda a cidade, vai ser feito no Bras Madeira, no Melissa. Então esperamos que semana que vem a gente já tenha também o fumacê. Ajuda pouco, mas vai ajudar atacando os mosquitos alados, aqueles que voam. Infelizmente só funciona nessa parte. Mas o restante já estamos fazendo. Se o cidadão nos ajudar combater os criadouros, que está chovendo muito, como você disse, alternado com período de calor, é o momento correto para o desengonçado nascer, se desenvolver e levar esses vírus, os 4 vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus da zika ou da febre amarela e contaminar qualquer uma dessas pessoas, trazendo problemas sérios. Dor de cabeça, dor no corpo, no caso da chikungunya, muita dor nas juntas. Valdinei, as mãos e os pés incham, as articulações ou as juntas, elas doem. E depois de curada a pessoa, essa dor pode continuar 1 ano, 2 anos ou mais. E é uma dor muito judiada. Gente, vamos evitar. O mosquito, ele não costuma voar mais que 800 metros do lugar que ele nasce. Então, se está tendo 8 casos ali, é ali que nós temos os focos. Vamos combater isso com muita força. Atenção, final de semana aí, arregaçar as mangas e limpar o Melissa de ponta a ponta. Perfeito. O secretário falou a respeito aí de alguns sintomas. Inclusive, a gente tem uma tela para passar para o pessoal de casa, né? Dos sintomas aí, se você tiver, já procure aí uma unidade de saúde. Os sintomas, então, da chikungunya são febre alta já, de início muito rápido, inclusive, dores intensas nas articulações, como o secretário comentou aqui, principalmente pés e mãos ali, região do tornozelo, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele. Além disso, muita coceira também pelo corpo, dor nas costas, náuseas e vômitos, dor de garganta, calafrios, diarreia e dor abdominal. Vale lembrar que às vezes você não vai ter todos esses sintomas, mas na medida que apareça algum deles, também já procure então um atendimento médico. Mas o mais importante de tudo, né, Valdinei, a gente precisa reforçar. O pessoal de casa tem que fazer a tarefinha de casa mesmo, de cuidar ali do seu espaço, verificar se não tem nenhum potinho ali com água, seja ali do seu animal de estimação, da sua planta, enfim, porque a gente está realmente entrando aí no período que as temperaturas estão elevadas, chuvas que acontecem aí esporadicamente e qualquer gotinha ali, ele já acaba sendo ali um espaço para o criador desse mosquitinho que traz tantas doenças e tanta dor de cabeça, literalmente, né, Valdinei? Literalmente, dor no corpo todo, como bem lembrou o secretário Miroslav Bailac, que, aliás, demonstrou bastante preocupação. Na fala dele, a gente percebia a preocupação do município agora, porque, Rafa, a gente acabou de sair de uma situação muito crítica relacionada à dengue, nós tivemos 57 mortes, nós estamos num período de transição de temperatura, ou seja, aumento das temperaturas e muita chuva, inclusive com previsão de chuva aí nos próximos dias. Nós também temos uma outra situação que é bem típica dessa época do ano, que são as viagens, as férias, o pessoal que sai de casa, deixa o quintal ali muitas vezes abandonado e quando volta a situação está terrível. Então, são tarefas de casa muito práticas, muito simples, mas que fazem uma diferença enorme. Então, o alerta agora, minha gente, é sobre a chikungunya. Mas o governo do estado também está com a campanha para alertar a comunidade sobre a dengue, Rafa. Inclusive, começou aí a divulgar a campanha publicitária, chamando a atenção da nossa comunidade para que todo mundo faça lá o seu papel, né, de cidadão consciente. Bom, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você falando aqui sobre saúde pública. Atentos, claro, à sua condição de saúde. Alerta na saúde agora, minha gente, porque Cascavel está com 8 casos confirmados de febre chikungunya. E esses números causam, claro, preocupação. Mas como que a Secretaria de Saúde está lidando com isso? A gente viu um trabalho intenso realizado durante esse período que nós tivemos muitos casos confirmados de dengue, Rafa. E nem se falava em chikungunya, também não se falava em zika. Como é que a Secretaria de Saúde aqui em Cascavel está tratando, né, essa questão agora, hein? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Valdinei, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, a Secretaria de Saúde, juntamente com a equipe de epidemiologia, já está trabalhando principalmente ali na região do Bras Madeira, do Melissa, porque esses casos aí que acabaram sendo confirmados, eles aí acabaram sendo exatamente nessa região e por isso, então, a equipe já vem atuando. O que preocupa e muito é porque a gente está entrando aí num período de temperaturas altas, chuvas e a gente sabe que
o único jeito aí de ter, né, a chikungunya, de ter a dengue, é o fato de termos o criadouro, né? Então, o pessoal não cuidar dos espaços e termos aí o mosquito Aedes aegypti circulando. A gente convidou o secretário de Saúde para trazer esses detalhes. Está aqui ao meu lado, Miroslav Bailac. Secretário, a equipe já está atuando. De que maneira está sendo feito, então, esse trabalho ali na região? Boa noite. Boa noite, Valdinei, boa noite, telespectadores. Já estamos trabalhando sim. Nós identificamos o primeiro caso, né, ali no final do mês de setembro, era um caso esporádico. Depois começaram a aparecer mais casos, o terceiro, o quinto, e chegamos agora, em torno de 40 dias, já a 8 casos confirmados pelo laboratório. Isso quer dizer que podemos ter aí mais de 30 casos já que ainda não foram diagnosticados, encontrados ou eventualmente confirmados com o laboratório. É um surto, Valdinei, o surto é quando num determinado local cresce muito uma doença em números, né? Mas naquele local restrito. E é isso que está acontecendo agora em Cascavel. Ali no Bras Madeira, precisamente no Melissa, é que estão esses 8 casos de chikungunya confirmados. Na verdade, são 7, todos do sexo feminino, por coincidência, e uma delas do Guarujá, mas que frequentam Melissa. Então, pode ser até que tenha sido o caso inicial. Então, esses 8 casos fizeram um surto. O surto, se ele se espalhar pela cidade, se ele se espalhar pela região, ele se transforma, com um aumento do número forte de casos, ele se transforma numa epidemia, que é o que nós tivemos de dengue do ano passado, com mais de 34 mil casos. Então pode acontecer uma explosão de chikungunya, que é muito grave, é muito chata essa doença. A dengue já é ruim, a zika é péssima, a febre amarela incomoda, pode tirar a vida do cidadão e chikungunya também. No caso, inseticidas já estão sendo, né, passados ali na região, as equipes, inclusive, também já estão circulando por ali para verificar, porque a gente sabe que o criadouro acaba sendo o principal ponto de partida, né? É verdade, a gente tem usado vocês da imprensa, né, o tempo todo aí, nós não paramos esse ano, a gente sempre fala do perigo de nós termos a presença, o nascimento, né, e o espalhar do mosquito desengonçado Aedes aegypti, que transmite estes vírus. Como nós identificamos naquele local e a nossa vigilância epidemiológica é extremamente eficaz, já faz isso, que a gente, primeiro caso, a gente já vai atrás, faz a cobertura de raio. Quando a gente observou que cresceram esses casos, já começamos a fazer aplicação de inseticida com bomba costal, inseticida de resíduo, né? Os nossos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, força-tarefa muito forte ali naquela região do Melissa, fazendo com que a população se mexa, nos ajude, né? Faça um combate muito forte aos criadouros, porque a gente sabe que é nesses resíduos peridomiciliares que a gente encontra os criadouros e é ali que nasce o mosquito Aedes aegypti que vai transmitir esses vírus. Então reforço agora, Valdinei, o cuidado, pedir atenção especial de toda a cidade para que faça a sua parte. A imprensa está fazendo, vocês agora estão fazendo, nós estamos fazendo, inclusive hoje nós completamos um ofício de solicitação à Secretaria de Estado da Saúde, o prefeito assinou com urgência a presença do fumacê. O fumacê todos sabem que a gente usa numa fase mais avançada da doença, mas quando a gente tem um surto, excepcionalmente tem que fazer o fumacê naquela região. Não vai ser feito em toda a cidade, vai ser feito no Bras Madeira, no Melissa. Então esperamos que semana que vem a gente já tenha também o fumacê. Ajuda pouco, mas vai ajudar atacando os mosquitos alados, aqueles que voam, né? Infelizmente só funciona nessa parte. Mas o restante já estamos fazendo. Se o cidadão nos ajudar combater os criadouros, que está chovendo muito, como você disse, alternado com período de calor, é o momento correto para o desengonçado nascer, se desenvolver e levar esses vírus, os 4 vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus da zika ou da febre amarela e contaminar qualquer uma dessas pessoas, trazendo problemas sérios. Dor de cabeça, dor no corpo, no caso da chikungunya, muita dor nas juntas. Valdinei,
as mãos e os pés incham, as articulações ou as juntas, elas doem. E depois de curada a pessoa, essa dor pode continuar 1 ano, 2 anos ou mais, e é uma dor muito judiada. Gente, vamos evitar. O mosquito, ele não costuma voar mais que 800 metros do lugar que ele nasce. Então, se está tendo 8 casos ali, é ali que nós temos os focos. Vamos combater isso com muita força. Atenção, final de semana aí, arregaçar as mangas e limpar o Melissa de ponta a ponta. Perfeito. Ó, o secretário falou a respeito aí de alguns sintomas. Inclusive, a gente tem uma tela para passar para o pessoal de casa, né? Dos sintomas aí, se você tiver, já procure aí uma unidade de saúde. Os sintomas, então, da chikungunya são febre alta já, de início muito rápido, inclusive, dores intensas nas articulações, como o secretário comentou aqui, principalmente pés e mãos ali, região do tornozelo, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele. Além disso, muita coceira também pelo corpo, dor nas costas, náuseas e vômitos, dor de garganta, calafrios, diarreia e dor abdominal. Vale lembrar que às vezes você não vai ter todos esses sintomas, mas na medida que apareça algum deles, também já procure então um atendimento médico. Mas o mais importante de tudo, né, Valdinei, a gente precisa reforçar. O pessoal de casa tem que fazer a tarefinha de casa mesmo, de cuidar ali do seu espaço, verificar se não tem nenhum potinho ali com água, seja ali do seu animal de estimação, da sua planta, enfim, porque a gente está realmente entrando aí no período que as temperaturas estão elevadas, chuvas que acontecem aí esporadicamente e qualquer gotinha ali, ele já acaba sendo ali um espaço para o criador desse mosquitinho que traz tantas doenças e tanta dor de cabeça, literalmente, né, Valdinei? Literalmente dor no corpo todo, como bem lembrou o secretário Miroslav Bailac, que, aliás, demonstrou bastante preocupação. Na fala dele, a gente percebia a preocupação do município agora, porque, Rafa, a gente acabou de sair de uma situação muito crítica relacionada à dengue, nós tivemos 57 mortes, nós estamos num período de transição de temperatura, ou seja, aumento das temperaturas e muita chuva, inclusive com previsão de chuva aí nos próximos dias. Nós também temos uma outra situação que é bem típica dessa época do ano, que são as viagens, as férias. O pessoal que sai de casa, deixa o quintal ali muitas vezes abandonado e quando volta a situação está terrível. Então, são tarefas de casa muito práticas, muito simples, mas que fazem uma diferença enorme. Então, o alerta agora, minha gente, é sobre a chikungunya. Mas o governo do estado também está com a campanha para alertar a comunidade sobre a dengue, Rafa. Inclusive começou aí a divulgar a campanha publicitária, chamando a atenção da nossa comunidade para que todo mundo faça lá o seu papel, né, de cidadão consciente. Bom, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você falando aqui sobre saúde pública. Atentos, claro, à sua condição de saúde.